Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar como você pode fazer para que a sua vida ande de um modo mais rápido. Porque as pessoas, na verdade, elas desejam muitas coisas, mas elas não percebem como elas podem fazer para que realmente aconteça aquilo que elas desejam. Então, eu vou trazer algumas ideias para vocês pensarem, para a gente refletir juntos aqui, porque é interessante que você entenda o seguinte: para que a sua vida funcione, você precisa tirar de dentro de você a sensação de que isso é impossível, a sensação de impossibilidade. E quando a pessoa se sente incapaz, ou quando ela sente que para ela aquilo não vai funcionar, ou quando ela sente que no fundo é uma viagem, ou ela não merece, ela cria, né, e mantém dentro dela uma sensação. Gente, e essa sensação cria a realidade que ela não deseja, cria justamente a ideia de que é difícil, de que teria que ser um milagre para tudo acontecer, ou seja, a pessoa fica naquela sensação onde ela não percebe que as sensações que ela está sentindo são aquilo que realmente cria a realidade dela. Então, como fazer essa transformação acontecer, né? O que você precisa saber emocionalmente falando para que você faça a mudança realmente se concretizar na sua vida? Bom, e a transformação, ela precisa existir, é óbvio, porque eu sempre falo aqui nos meus programas na rádio que não existe a possibilidade, é impossível, né, de fazer uma mudança sem mudança. Ou seja, não dá para mudar sem mudar. As pessoas, elas têm uma ideia errada a respeito disso, porque elas não percebem que para fazer uma mudança, elas vão precisar se mexer. Elas têm uma ideia, muitas vezes, de que para fazer uma mudança, para a mudança acontecer na vida delas, algo externo tem que acontecer, ou seja, alguém externamente tem que dizer algo para elas ou fazer a vida delas andarem de alguma forma. E esse é um bom, assim, paradigma para a gente olhar, uma boa crença. Por quê? Quando você acredita que a sua vida só vai mudar se realmente acontecer um milagre, se realmente acontecer algo extraordinário, algo que não está ali nos seus planos, ou seja, que você não consegue enxergar nos seus planos, a pessoa que pensa assim está condicionada, emocionalmente falando, a uma ideia de que para que a minha vida mude, algo tem que acontecer lá fora. Então, por exemplo, a pessoa tem que começar, de repente, a ter um outro emprego, ou ela tem que começar a ter alguém que ajude. A pessoa não olha por ela mesma. Então, vamos lá. Como a gente faz para tirar essa sensação de impossibilidade, essa sensação de que você está totalmente preso, de que você está dentro ali da caverna escura, de que você está amarrado, de que você está impossibilitado? Porque essas sensações, elas são muito comuns lá no consultório. Quando eu peço para as pessoas descreverem em termos de sensações e em termos de imagem, aquilo que elas sentem, né, no sentido de que elas descrevam como elas se observam nessa impossibilidade, é muito comum as pessoas trazerem descrições como: eu me sinto dentro de um buraco, eu me sinto dentro de uma caverna, eu me sinto amarrada, eu me sinto num quartinho fechado, pequeno. Então, quem se sente assim, quando a gente pensa, por exemplo, numa possibilidade de mudança, acredita que realmente está preso ali, acredita que realmente não dá para sair. A pessoa não consegue achar uma saída. Isso é muito comum quando, por exemplo, a pessoa tem um emprego, ela ganha um valor ali por aquele emprego, por aquilo que ela faz, e a pessoa não percebe que é possível fazer uma mudança, porque ela acredita que no caso dela não existe outra possibilidade de emprego, ela acredita na crise, ela acredita no difícil, ela acredita que seria muito complicado, ela acredita que é melhor ficar no lugar, que é melhor ficar com o que tem do que tentar uma coisa nova. Ela realmente acredita nessas possibilidades que na verdade são impossibilidades. Então, quando a pessoa descreve, ela sempre se descreve amarrada, presa, fechada, ali como se estivesse num beco sem saída. Agora, como que a gente faz essa realidade mudar dentro da gente? Porque se não fizer dentro da gente, se não trabalhar emocionalmente dentro de você, você não vai mudar. Então, eu, lá no consultório, eu justamente me especializei em fazer essas sensações mudarem, essas sensações interiores, fazer com que essas sensações mudem a ponto de você realmente acreditar que é possível. E quando a pessoa realmente acredita que é possível, ela toma
um outro caminho. Ela vai para aquele caminho que eu disse no começo que ninguém faz, né? Ela muda realmente, porque ela para de acreditar que a vida dela possa mudar sem fazer nenhuma mudança, né? E ela passa a acreditar que a vida vai mudar porque ela vai fazer uma mudança e que essa mudança vai dar certo. Então, a pessoa, para ela fazer isso, ela precisa se reconhecer como merecedora. Ela precisa reconhecer dentro dela que é sim possível e que ela é uma pessoa que merece. E é aí que começa a pegar, porque a gente cresce muitas vezes com sensações erradas, onde nos disseram que é difícil, que é complicado, que não vai dar certo, que é melhor você ficar quieto, é melhor você não fazer muito barulho, é melhor você não fazer coisas para chamar atenção, é melhor você ser igual. Então essas sensações, elas nos desmotivam ao invés de nos motivarem. Agora, é importante que você entenda assim, que quem tem que te motivar é você através do conhecimento. Quando a gente tem que fazer uma transformação na nossa vida, a gente precisa entender que nesse momento, não sei fazer essa transformação. Porque se eu acho que eu sei, eu na verdade estou me enganando. E se eu realmente observo que eu não fiz a transformação porque eu não sei fazer a transformação, eu já começo a me colocar num patamar de mudança. Eu já começo a me colocar num outro patamar onde eu realmente começo a me enxergar como uma pessoa possibilitadora, né, de fazer mudanças interessantíssimas na minha vida. Outra coisa que faz a pessoa ficar presa, que faz a pessoa não se sentir merecedora e capaz, é quando ela diz dentro dela, no próprio diálogo interior, constantemente, quando ela fica lembrando na mente dela o quanto ela é vítima, o quanto ela é desprezada pelos outros, o quanto ela não é vista, não é olhada, não é ajudada pelos outros. Então, essa pessoa que é a vítima em pessoa, ela realmente acredita que ela precisa ser vista para ser curada, para ser ajudada. É como se essa pessoa, inconscientemente, como se essa pessoa ficasse o tempo todo buscando ser exposta para que os outros tenham dó dela, para que olhem para a vida dela e recolham ela, cuidem dela, façam algo por ela. Então, olha só, gente, se você está me ouvindo agora e você fica constantemente num diálogo interior de vitimização e também você expressa isso para os outros, é importante que você entenda que você vai precisar tomar uma decisão. E tomar a decisão significa acreditar que existe uma solução. E eu aqui, Cristina Long, estou te dizendo com todas as forças que eu tenho que realmente existe a ideia, né? E existe realmente a solução de mudança. Agora, por que você aí não consegue fazer a mudança? Porque você não aprendeu a fazer a mudança. Esse é o ponto. É muito constante os casos lá no consultório onde as pessoas elas não sabem como fazer algo. E aí eu apresento uma fórmula, uma solução, eu falo, olha, a partir desse momento você vai fazer tal coisa, ou vai fazer de tal jeito, ou vai se comportar daquele outro jeito. E explico tudo que está por trás daquilo, então faz um super sentido para a pessoa fala assim, poxa, realmente eu nunca parei para pensar nisso. E de repente, a pessoa se dá conta que ela não fez o que ela deveria fazer antes, porque ela não tinha ideia do como. Na cabeça dela, ela tinha um registro, ela tinha uma memória de que fazer tal coisa acontecer dependia de certas circunstâncias que ela se via ali como uma pessoa que não tinha aquelas circunstâncias para que aquilo acontecesse. Ou seja, é uma pessoa que se vê naquela sensação de que eu tenho um emprego, mas eu acho que eu não consigo um emprego ganhando mais, ou eu tenho uma realidade X e eu gostaria de ter uma outra realidade, mas quando a pessoa olha para a própria vida, ela não consegue entender nem enxergar qual é a saída, qual seria a possibilidade. Então é assim que nós trabalhamos, dentro com essas possibilidades internas, essas sensações, essas novas memórias que precisam ser criadas dentro de você, para que substituam as memórias antigas de incapacidade, de sensações ruins, de medos, de observações erradas a respeito de si mesmo e dos outros e da vida. Então, quando isso começa a acontecer e a pessoa toma essa decisão de fazer essa mudança, aí geralmente é nesse ponto que as pessoas chegam lá no consultório, quando elas entendem que, olha,
Eu entendo que eu me sinto incapaz, eu entendo que eu me sinto frustrada, eu percebo e reconheço e assumo que eu estou ansiosa o tempo todo, ansioso, que eu estou frustrado, que eu não quero a vida que eu estou tendo. E ao mesmo tempo a pessoa percebe que a solução não está no momento exatamente nela, porque para que a solução seja usada por ela, que venha lá com a capacidade interior, para que ela realmente reconheça que existe uma capacidade interior dentro dela de transformação, ela precisa entender antes como tira de dentro dela as sensações de incapacidade. E é nisso que eu atuo. Eu trabalho bastante com a hipnose, trabalho também com a programação neurolinguística, para que as pessoas mudem aquilo que elas sentem, para que elas mudem as perspectivas, para que elas mudem a forma de olhar para o mundo. E realmente muda. Outro dia eu atendi um caso de um garoto bem novinho e cheio de sensações erradas, ruins, cheio, né, bem novinho mesmo, ele tem 13 anos e cheio de sensações incapacitantes, né? Um garoto que se sente totalmente incapaz e totalmente preso e totalmente deixando a vida levar ele. Só que no fundo, lá dentro, ele tem muita vontade de ser totalmente outra pessoa, de ter outra vida de um modo diferente, mas ele não faz a mínima ideia do como. E nem faz a mínima ideia, né? Não fazia a mínima ideia do que estava aprendendo. Então, o dia que a gente trabalhou 2 dias ali, o dia que eu tirei a trava dele da impossibilidade de ser, ele simplesmente... A mãe dele me contou outro dia que ele já está se sentindo totalmente diferente em pouquíssimas sessões. Então, o ponto é possível fazer a mudança, mas você precisa entender que para você fazer a mudança acontecer, você precisa sentir que a mudança pode acontecer. Deu para entender, gente? Porque se você não sentir que dá, que pode, que é possível, você não vai conseguir. Então, é nessas sensações que a gente trabalha, nas sensações de possibilidades, nas sensações de... automotivação, onde eu acredito que é possível, então eu paro de acreditar no que os outros não veem como possível, às vezes a mãe, às vezes o marido, às vezes a mulher, às vezes um amigo. Por quê? Porque as pessoas estão ali naquelas sensações erradas. E você convive provavelmente o tempo todo com essas pessoas, e isso faz você acreditar que realmente não exista essa possibilidade. Agora, quando eu mudo isso dentro de você, quando eu mudar isso dentro de você, você vai ver que as portas vão se abrir, que as coisas vão mudar bastante. É um processo muito, muito interessante. Gente, eu sou Cristina Long, eu trabalho com a hipnose, com a programação neurolinguística. Eu faço um processo de transformação que chama-se alinhamento emocional. A gente faz isso ao longo de 10 semanas. Com crianças pequenas, até mais ou menos 7, 8 anos, a gente consegue fazer em menos vezes, né, em poucas sessões, mas depende muito ali de cada caso. Mas geralmente 10 sessões é o que a gente leva, dificilmente leva mais que 10 sessões para fazer uma grande transformação, porque a gente começa de dentro para fora. Então, manda um WhatsApp pra gente que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9696577748, 9696577748, e as informações sobre os meus atendimentos, sobre os livros que eu escrevi, sobre as viagens terapêuticas que eu faço viagens terapêuticas pelo mundo, estão lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br, então cristinalong.com.br, e você pode pegar as informações lá. Gente, fazer a mudança, né, tem a ver com você ir de encontro com a sua essência. E quem é você? Tem muita gente que não faz a mínima ideia de quem é. Tem muita gente que tem só uma sensação ruim a respeito de quem está sendo. Ou seja, a pessoa sente que não é essa vida que ela queria, não é isso que ela desejava, ela não faz o que ela gosta, ela está no lugar que ela não quer, ela tem uma vida bagunçada e ela não faz a mínima ideia de como sair disso. Eu sei exatamente como é isso, porque depois de um tempo a gente se vê preso, porque a gente olha para as impossibilidades somente. Eu passei por isso alguns anos atrás, onde eu me via preso. Eu sabia que eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que fazer um monte de coisa, só que eu olhava para minha vida e percebia, poxa, mas eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho tarefas e eu não consigo achar nem a motivação nem externa, né, do outro, nem minha, e muito menos encaixar tudo isso numa rotina. Então, eu via a impossibilidade. O dia que eu mudei
eu comecei a ver só possibilidades. Hoje em dia eu entendo como fazer essas decisões de possibilidades acontecerem na vida das pessoas, e eu faço isso justamente com esses métodos, onde eu mudo dentro da pessoa o sentimento, a pessoa passa a se sentir capaz, a pessoa passa a sentir que é possível, que pode, que realizar é uma questão de saber como e uma questão de sentir que pode. Então, se você sente que você pode, você consegue. É por isso que tem gente, hoje em dia, principalmente, que nem fez faculdade, nem fez praticamente nada e consegue grande sucesso, grandes realizações, coisas bastante interessantes na vida. E tem outras pessoas que tem tudo, né? Fizeram MBA, fizeram um doutorado e conseguem resultados bem pequenininhos. Eu sempre digo aqui sobre, por exemplo, em qualquer profissão, por exemplo, se a gente pega um médico, um dentista, um advogado, você vai ver nessa profissão, né, por exemplo, dois tipos de profissionais: aqueles que conseguem sempre a média, aqueles que conseguem o mínimo, aqueles que conseguem tudo igual ao que a maioria, né, daquela categoria consegue, e você vai ter naqueles profissionais os tops, né? Aqueles que conseguem ir além, aqueles que têm muito mais, aqueles que têm resultados extraordinários. Qual é a diferença? Já parou para pensar? Talvez este seja o seu caso e você nunca parou para pensar nisso. A diferença é que aqueles que são top, aqueles que conseguem mais, aqueles que se realizam mais e melhor na própria vida, eles entenderam o que eles precisavam fazer além de sentirem que podem, né? Então eu tenho muitos casos lá no consultório onde a pessoa sabe e tem todos os recursos a respeito do que ela deveria fazer. Ela sabe que ela deveria fazer desse jeito, daquele outro jeito, e que deveria se comportar de uma determinada maneira, e que deveria fazer a coisa acontecer de um jeito específico. Só que a pessoa, no fundo, ela não sente que ela pode. E aí, nada acontece. Por mais que a pessoa invista muito, muito a respeito daquele assunto, né, para fazer aquilo acontecer. E aí nós temos um outro caso, que é outra questão que a gente trabalha bastante no consultório, onde a pessoa ela se sente capaz, ela sente sim que ela pode, ela acredita, ela não tem muitas questões relacionadas à autoestima, ela não tem muitas questões relacionadas à incapacidade, mas ela não faz a mínima ideia do como, que é muito comum. E aí eu adoro ensinar as pessoas, principalmente nos relacionamentos, quando eu pego relações bagunçadas emocionalmente, casais que estão quase se separando, pessoas que estão se destruindo porque não sabem lidar com o outro em termos de comportamento. Então, por exemplo, às vezes é a mulher ou o homem que estão ali numa família ou estão juntos e se autodestroem o tempo todo porque não sabem lidar com o outro. E eu amo fazer essas transformações, eu amo quando a pessoa volta depois e fala assim: Cristina, eu mudei o meu relacionamento, meu marido tá amando. Outro dia teve um marido que me mandou uma caixa de chocolates pela esposa dele, porque ele falou: olha, eu não queria que ela fizesse terapia, porque ele estava super resistente, ele foi contra, e ela mudou totalmente depois de pouquíssimas sessões, e ele tá super grato, ela tá super grata. Por quê? Porque eles estavam, na verdade, fazendo ali um joguinho de ego, um joguinho de disputas, onde eles não sabiam lidar com as diferenças, eles não respeitavam as diferenças, eles achavam que o outro tinha que fazer, às vezes, de fazer a vida, né, do outro acontecer, e não é nada disso. Quando a gente entende como a gente se coloca na própria vida, quando eu entendo como eu me realizo, e quando eu entendo como usar o outro como uma pessoa que me apoia e não como uma pessoa que vai fazer por mim, tudo muda, né? E no homem e na mulher também tem a questão dos relacionamentos, tem a questão sexual, tem a questão emocional, que muitas vezes pega muito. E eu me especializei em fazer essas transformações. Também acontece essas transformações quando a gente tem um adolescente que tá ficando problemático e que a mãe e o pai não sabem lidar com ele, e esse adolescente também não faz a mínima ideia de como fazer a vida se realizar. Amo estes casos. Então, gente, anotem o nosso WhatsApp, a gente faz isso em 10 sessões, é super rápido, são 10 sessões semanais e passa super rápido, é possível inclusive fazer via chamada de vídeo. Então, o nosso WhatsApp 969657748, 969657748. O meu site é cristinalong.com.br. Gente, e eu quero fazer um convite para vocês. Eu escrevi alguns livros e o meu último livro
será, né, lançado a semana que vem, no dia 3, e você é meu convidado. Eu farei o lançamento. É um livro infantil. Eu escrevi um livro que fala sobre autoestima para crianças, que fala sobre essas sensações que as crianças têm que ter. É um livro para criança, mas você pode ler para sua criança, você pode comprar para você mesmo, porque é uma história deliciosa que fala sobre a lei da atração. O livro chama-se A Lei da Atração para Crianças, de minha autoria, Cristina Long, e nós vamos fazer o lançamento desse livro no dia 3 de fevereiro, que é um sábado, lá na Livraria da Vila, aqui em Moema, em São Paulo. Então você está super convidado para vir me dar um abraço, conhecer, né, me conhecer, quem quer me conhecer, e a gente vai ter ali alguns mimos para vocês. Então, no dia 3 de fevereiro, na Livraria da Vila, às 15 horas, gente, entre 15 e 17 eu estarei lá esperando você. Eu vou colocar hoje à tarde as informações lá no meu site, que é o cristinalong.com.br. Gente, fazer as coisas acontecer exige que você entenda o que você precisa fazer. As pessoas buscam as soluções nos lugares errados, ou elas buscam as soluções externamente. Elas querem que alguém, né, faça por elas. Elas rezam, elas pedem para o outro, elas jogam tudo na mão do outro, porque quando a pessoa faz isso, ela não se sente capaz de ser, ela não se sente capaz de fazer, porque muitas vezes essa pessoa tentou várias vezes e sempre fracassou. Então ela tem lá uma sensação, uma memória de fracasso em relação a tudo que ela tentou. Então ela acredita que realmente ela não é capaz. Outra porque muitas vezes ela não sabe fazer. Então, fazer essa mudança acontecer exige um recurso, que é o recurso do conhecimento, do como fazer. Eu tenho esse recurso, eu vou te mostrar esse recurso, eu vou te ensinar como você lida emocionalmente com o outro. É muito comum pessoas que têm problemas com chefes, subordinados, pessoas que têm problemas em casa, né, com os filhos, com o marido, com a mulher, não saberem lidar emocionalmente com o outro, não saberem se colocar, não saberem se fazer entender, não saberem observar o que precisa ser observado e também não terem ideia de como sair dali. Então, eu ensino isso lá no consultório ao longo dessas 10 semanas, além de tirar as travas emocionais que eu uso para isso, a programação neurolinguística, a hipnose e outros recursos para que você realmente se sinta capaz de ser, de fazer, de entender o que realmente é importante para você. Inclusive, gente, amanhã eu vou estar lá num programa da Band, que às 8 da manhã eu vou colocar lá hoje no meu site as informações também, então você pode me assistir. O programa chama Bem da Terra e é um programa bem bacana. Então às 8 da manhã eu quero ver você lá me assistindo, hein? Gente, fazer a transformação acontecer, ela pode acontecer de várias formas, mas se você quer acelerar esse processo, entenda que para acelerar esse processo, você precisa tirar as sensações limitantes. Tirando as sensações limitantes, você vai super acelerar o seu processo. É por isso que a gente faz isso em 10 semanas, 10 semanas passam super rápido, é super possível. Olha lá no meu site os depoimentos que você vai entender realmente que tipo de transformação pode acontecer. A gente faz todo tipo de transformação acontecer. Quando eu falo a gente, é porque eu e você, eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua de chegar até lá. Eu não consigo te ajudar se você não for até mim, eu não consigo te pegar pela mão e te levar. Você tem que fazer esse processo de começar a fazer acontecer e o resto a gente faz juntos. Então, 9696577748, 9696577748 é o nosso WhatsApp e o meu site é cristinalong.com.br, então cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E, gente, agora em março, tá quase chegando, eu vou levar um grupo terapeuticamente falando para a Turquia, então você é meu convidado para vir fazer, né, parte dessa viagem. Claro, você precisa ter essa vontade de viajar, além de fazer um processo transformacional, terapêutico, que é super interessante. Então, eu levo grupos de todas as idades e a gente, além de fazer turismo, a gente passa por um processo de se observar, olhar, de entender o que precisa ser mudado. Então, eu vou te ajudar, eu sou a ferramenta nessa viagem que vai te fazer, que vai fazer a mudança acontecer. Então, as informações estão todas lá no meu site. Então, lembre, eu tenho então Turquia agora, que é essa viagem terapêutica. Depois eu tenho Machu Picchu em junho e tenho Egito em novembro. Então, se programa, que é uma viagem deliciosa para ser feita
de várias formas. Você pode vir sozinho, você pode vir acompanhado. É muito, muito bacana. Gente, fazer a transformação é possível. Lembre-se que não dá para mudar sem mudar. É possível que você mude desde que você realmente queira essa mudança. E aí eu vou te ajudar nesse processo com certeza. Então, o nosso WhatsApp 9696577748, 9696577748 e cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um excelente dia para vocês.